Olá, caros alunos, bem-vindo a mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos fazer uma breve revisão, tá? Referente ao continente europeu, né? Então, o continente europeu, ele está totalmente no hemisfério norte, ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico, tá? Principalmente no extremo norte, localizado em uma zona temperada, na parte norte, ele predomina clima temperado e variedades de vegetais, tá? O meridiano de Greenwich passa nos arredores de Londres, tá? Inclusive lá em Londres tem um marco aonde mostra, tá, o meridiano de Greenwich, tá? Então, no total são 51 países. A Rússia e a Turquia têm partes de suas terras na Ásia, tá? Então, a Rússia e a Turquia, elas não estão totalmente no continente europeu, tá? Tem uma parte, né, desses dois países que estão situados em terras da Ásia, tá? Os Montes Urais é a fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Ao sul dos Montes Urais, a gente tem o Mar Cáspio, as montanhas do Cáucaso e o Mar Negro, tá? Que também formam fronteiras entre Europa e Ásia, tá? Vocês podem verificar aí, então, na foto, né, uma imagem de satélite tirada pelo Google Earth, em que vocês podem verificar, então, essa fronteira, tá? O continente europeu, ele tem uma pequena importância histórica, tá? Porque ele foi berço de grandes civilizações como a romana e a grega, tá? E colonizaram boa parte do mundo, tá? Dois marcos importantes, né, que estão no continente europeu é o Parthenon em Atenas, na Grécia, e o Coliseu em Roma, Itália, né, que é muito conhecido, né, por todos, tá? Possui um amplo litoral, é muito bem recortado se vocês olharem no mapa, tá? Muitos golfos e penínsulas e mares, que facilitam, então, o transporte marítimo. Então, na foto aí do slide, vocês vão estar vendo a Península Balcânica. É um continente que, após a Segunda Guerra Mundial, ficou dividido em países socialistas e países capitalistas, tá? Muitos países fazem parte do G7, né, que é um grupo de 7 países mais ricos do mundo, e 4 desses países são europeus: Alemanha, França, Itália e o Reino Unido. Então, se eu perguntar na prova quais os países que fazem parte, né, do G7, os países europeus, né? Alemanha, França, Itália e o Reino Unido, tá? Então, a gente tem aí algumas imagens da Alemanha, da França, da Itália e do Reino Unido. A história da Europa é bastante interessante, tá? Então, ali no final do século XV, várias embarcações partiram da Europa para ampliar o comércio, tá? Então, vocês podem verificar no mapa que a gente teve várias embarcações saindo ali da Europa, tá? Formando, então, aí uma rota marítima de comércio. No século XVIII, houve, então, a Revolução Industrial, né? Que na Revolução Industrial houve a introdução de máquinas, mudanças na paisagem das cidades e do trabalho assalariado. Então, a Revolução Industrial, ela iniciou-se ali por volta de 1750 na Inglaterra, né? Ela foi uma potência econômica, a Inglaterra, mundial, tá? Até hoje a Inglaterra é muito forte, tem a moeda muito forte, tá? Que a moeda da Inglaterra é Libra, né? E ali predominou, então, as fábricas, né, que transformou o processo produtivo de artesanal, né, de produtos feitos à mão, para produtos manufaturados, feito então em escalas, né? E que transformou o espaço geográfico, tá? Então, porque a Revolução Industrial, ela deu uma nova configuração à Europa, tá? Então, junto com a industrialização veio o capital, as tecnologias, a matéria-prima, energia, mão de obra, transporte e, por último, aí, o mercado consumidor, né? Então,
Através dessa revolução industrial, houve a exploração então de outros continentes, houve um crescimento urbano e as novas relações de natureza e trabalho, tá? A Europa foi palco de duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Então foi nesse continente que houve então o nascimento ali de capitalismo e socialista e a divisão, né? Então, o socialismo foi após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia tornaram-se potências mundiais. Os dois países, eles queriam dominar tudo ao mesmo tempo, né? Exercerem a sua influência, tá? Expandindo então os seus sistemas econômicos. Nesse palco, a gente tinha a União Soviética, que ela se tornou socialista, né? E os Estados Unidos, que acabou se tornando capitalista, né? Então, o socialismo, ele aumentou a sua área de influência, né? E, no caso do capitalismo, ele tenta conter o avanço, socorrendo economicamente os países atingidos pela guerra. Para isso acontecer, né, no palco desse meio de todas essas guerras, houve então uma corrida armamentista, tá? Então, essa corrida armamentista fez então com que os países, né, eles procurassem armamentos para ajudar as potências a serem fortes, tá? E durante esse processo, a gente teve também a Guerra Fria, né? Guerra Fria exatamente pelo fato que não foi uma guerra com armas reais, tá? Por isso ela se chama Guerra Fria. Então eram os países do leste europeu que se mantiveram socialista e eram governados por um partido único, tá? Então, no meio de tudo isso, aconteceu a construção do Muro de Berlim, né? Em 13 de agosto de 1961. E a derrubada do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989 deu-se então uma nova configuração, tá? Por quê? Porque quando construíram o muro, né, a gente tinha Berlim Oriental e Berlim Ocidental, na qual alguns autores mencionavam cortina de ferro, né? Por quê? Simplesmente porque a briga ali entre os dois, né, essas duas divisões eram bastante fortes, tá? A União Soviética e o leste europeu, a União Soviética ela surgiu então quando a Rússia anexou em 1922 as repúblicas vizinhas, né? Então tudo que era vizinho da Rússia foi anexado, tá? A Rússia pegou para eles, né? Então tornou-se aí um grande território de uma população com diferenças étnicas e culturais. E se gastava muito dinheiro nas corridas armamentistas e espaciais e na indústria de base, e pouco no sistema de consumo e abastecimento do país. Com tudo isso, houve muita briga entre os governos e aí surgiu então o fim da União Soviética, né, numa crise que ela se instalou em 1980, né, e aí deu fim então à União Soviética. Em 86, o Mikhail Gorbachev passou por grandes transformações, né, ou seja, ele deu grandes transformações à União Soviética, ele reconfigurou a União Soviética, né? E o Glasnost, ele tinha uma política de abertura de transparência, né? Onde os problemas políticos como corrupção, burocracia e má administração ficava muito aparente para as pessoas, né? Por isso era uma política de transparência, né? E o Perestroika tinha uma abertura econômica que visava reestruturar e equilibrar o sistema econômico. E isso fazia com que abria portas para a economia, para o capital estrangeiro e permitia propriedades particulares. Por quê? No regime socialista, quem é dono de empresas, de órgãos, são apenas o governo. E no regime capitalista, qualquer um pode abrir uma empresa, tá?
Então, houve-se o fim da União Soviética, Gorbachev ele não teve apoio e ele acabou levando um golpe. E ele teve que deixar o país, ele foi substituído então pelo Boris Yeltsin, né, que trouxe a ideia de separação e se concretizou entre os países. Surgiram novos países que declararam independência da União Soviética. Os primeiros países a declarar a independência foram a Letônia, a Estônia e a Lituânia, tá? Com isso, né, havendo todas essas mudanças, houve também uma mudança no mapa da Europa. Então, a Alemanha, separada desde 1945, se reunifica em 1989. A Tchecoslováquia, os povos tchecos e os eslováquios, eles resolveram se separar de forma pacífica, sem haver guerras. E a Iugoslávia, pois, teve os seus conflitos armados e separaram o país, tá? Na questão da população, esse continente ele abriga assim uma imensa diversidade de povos, até porque hoje em dia a gente tem muita imigração e migração, né? Então, muita gente que mora em Portugal, por um exemplo, vai para outros pontos da Europa, como Itália, Inglaterra, para tentar uma vida melhor, tá? Então, tem aí muitas etnias e essas etnias acabam trazendo um pouco de conflito interno, tá? Que é o que a gente chama aí de xenofobia, tá? A população, ela se distribui de forma desigual no continente, tá? Então, algumas populações se concentram nos vales do Rio Reno, ali na Alemanha, algumas no Rio Pó, na Itália, e outras em Londres e Paris. As áreas menos povoadas são as montanhas e o norte gelado do continente. A maior parte da população é urbana, ou seja, vive na cidade. Tem uma densidade demográfica, então, muito alta, se vocês verificarem no mapa, né? Essa densidade demográfica ela é bastante alta. Predominam, então, pequenas e médias cidades e a maior parte da população trabalha na indústria e no comércio. Os índices de natalidade, mortalidade e analfabetismo é muito baixo porque esses países eles são desenvolvidos, não são países emergentes, tá? Então, problema de analfabetismo, mortalidade, problema com natalidade se dá mais nos países emergentes, tá? O Brasil é considerado um país emergente. O crescimento demográfico também é baixo, tá? A população ela é predominantemente adulta, a expectativa de vida é alta, o número de jovens é menor e o envelhecimento aumenta, né? E aí isso traz uma consequência, né, de gastos para o governo com aposentadoria e investimentos na saúde, né? E há uma carência de mão de obra, porque se eu tenho uma população muito mais idosa, eu tenho pouca mão de obra, tá? Então, se vocês verificarem aí a pirâmide etária da Espanha e do Gabão, dá para verificar bem que a gente tem uma quantidade bem menor de jovens e maior de idosos e adultos, tá? Os países, eles incentivam a entrada dos imigrantes, né, para trabalhar, né, mas muitos desses imigrantes, né, são ameaçados pelos povos europeus e acaba crescendo, então, esse sentimento de xenofobia, né, que é aquela aversão que é criada pelo estrangeiro, tá? E se eu sou, eu moro na Itália, eu sou brasileira, os italianos têm aquele preconceito com o brasileiro. Então, o nome disso é xenofobia, tá? Então, para evitar esses conflitos, o governo acaba tomando atitudes de fechar as fronteiras para os imigrantes. Então, é isso, pessoal. Eu acrescentei algumas coisas, né, em relação à Europa que eu achei bastante interessante, tá? Isso é um breve panorama do que a gente tem relacionado à Europa. Façam os exercícios, anotem a dúvida de vocês e espero vocês amanhã na nossa live, ok?